Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora a aula 3, árvore de decisão, que também será abordado floresta aleatória e árvores extremamente aleatórias, uma adaptação do método de árvore de decisões. Essa é a aula 3 do material produzido para a disciplina CT 600, estágio de docência. Muito bem, vamos começar então a aula. O modelo de árvore de decisões, ele é um modelo bastante utilizado na área de classificação. Portanto, aquelas métricas de classificação que utilizamos na aula passada serão revistas e postas em prática. Falso positivo, verdadeiro positivo e assim por diante. A matriz de confusão também. E o interessante desse modelo é que ele utiliza a seguinte lógica de dividir um problema grande em vários problemas menores para poder obter um resultado melhor no final. Então vamos utilizar essa imagem aqui da árvore de decisão para jogar tênis, por exemplo. Dentro da opção vou ou não vou jogar tênis, a gente primeiro analisa os aspectos. Então quais são os 3 aspectos que eu posso analisar? Sol, nuvens e chuva. Então, se caso não tiver nuvem, eu vou jogar. Caso tenha, não vou jogar. Se agora a gente for analisar outro aspecto, por exemplo, vamos analisar se tem chuva. Se tem chuva, aí depois a gente analisa se tem vento ou não. Se for um vento fraco, a gente não vai jogar. Se for um vento forte, a gente fica em casa. Se caso contrário, for um vento fraco, aí a gente vai jogar. Esse é apenas um exemplo ilustrativo, mas em problemas do dia a dia é uma situação muito mais complexa, onde a gente tem que analisar, por exemplo, valores numéricos. Então vamos supor que vou aqui pegar um exemplo real do nosso cotidiano. Vamos supor que a gente está analisando algumas informações para avaliar se o paciente tem ou não tem Covid. Então, dos valores numéricos que a gente pode analisar é a quantidade de oxigênio no sangue. Se a pessoa tiver um valor acima de 92, 95%, a chance de ter Covid é muito baixa. Então, a gente pode supor que se for um valor acima disso, o paciente não tem Covid. E se caso seja um valor abaixo, aí ele vai analisar outra característica, como por exemplo a temperatura do corpo. Se a temperatura for acima de 39 graus, que é considerado febre, então a chance do paciente ter Covid é muito maior. Então essa é um exemplo prático do nosso dia a dia e da situação atual do mundo sobre como que seria aplicado essa metodologia na prática. E sem entrar muito na parte matemática, como que a árvore de decisão ela analisa para saber se aquele valor ou aquela característica e aquele valor de divisão ou não é boa para o nosso problema. Ele usa a informação de ganho, que é dado pela entropia de Shannon, ou simplesmente entropia, que é calculada por essa fórmula aqui. E como que o algoritmo sabe se ele está aplicando essa entropia na divisão correta
ele utiliza um cálculo de entropia antes e após realizar aquela divisão. Então, se caso a entropia depois for menor do que a anterior, ou seja, se esse resultado aqui for um resultado positivo, significa que é relevante fazer aquela divisão. Então, nossos dados eles são quebrados dessa forma como eu expliquei na situação do Covid. Se eu analisar a oxigenação do sangue e eu ver que eu consigo separar os casos Covid, os casos não Covid com essa divisão, então a entropia depois vai ser menor do que a entropia antes. Então o resultado vai ser um resultado positivo. Tem outra fórmula também de calcular a qualidade de divisão da nossa árvore de decisão, e que é informada pelo índice de Gini, que é dado por essa expressão. O índice de Gini ele é uma métrica que mede a pureza do nosso dataset, ou no caso a pureza da nossa amostra após aquela divisão. Ou seja, em vez dele diminuir o valor, ele vai aumentando conforme vai acontecendo a nossa divisão. Então, por exemplo, a cada divisão o índice de Gini tende a aumentar. Então, dessa forma a gente consegue separar melhor os nossos conjuntos e separar melhor nosso resultado. E o interessante foi que com o avanço computacional nas últimas décadas, essa área de Machine Learning acabou evoluindo, além da parte teórica, mas também na parte prática, e foi desenvolvido um novo método de aprendizado de máquina, que é conhecido como Ensemble Learning, que nada mais do que você realizar a junção de vários modelos de Machine Learning em conjunto, onde o segundo modelo tenta corrigir as falhas do primeiro, o terceiro as falhas do segundo e assim por diante. Então, com isso, pensando nesse novo método, foi desenvolvidos dois novos métodos utilizando as árvores de decisões, que é o método de florestas aleatórias e o método de árvores extremamente aleatórias, que vão ser explicados posteriormente. Nesse método de florestas aleatórias, o que esse método faz? Ele treina diversas árvores de decisões, onde cada árvore de decisão vão ter características específicas de separação. Então, por exemplo, em vez de eu treinar uma árvore de decisão que vai avaliar tanto a oxigenação quanto a temperatura do paciente, eu crio duas árvores, onde a primeira árvore vai avaliar, por exemplo, só a oxigenação, e a segunda árvore vai avaliar só a temperatura. E fazendo a combinação dessas duas, eu vou ter, como mostrado aqui nesse exemplo, eu vou ter um novo resultado previsto. Então, aqui no exemplo eu vou ter 4 árvores de decisão, onde 3 das 4 disse que o resultado era 1 e o outro disse que o resultado era 2. Por voto da maioria, o resultado final desse modelo agrupado é o 1. E no segundo caso, que seria as árvores extremamente aleatórias, funciona da mesma forma que floresta aleatória, porém esses valores limiares de divisão do tipo
95% de oxigênio, né, 39, 40 graus de febre, eles não são valores calculados pela máquina. Esses valores limitantes, os valores de divisão, eles são aleatórios, e com essa aleatoriedade acaba gerando muito mais árvores para serem divididas. Entretanto, em algum dos casos, essa aleatoriedade pode gerar um aumento da eficácia do modelo. Então, agora vamos para a parte computacional. Aqui a gente vai trabalhar com um único dataset, esse de diabetes, é um dataset comum no meio de ciência de dados. O nome desse dataset é PIMA, que é um dataset que uma organização da Índia realizou para medir a influência dessa doença numa região indígena da Índia. Ele foi obtido pelo National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Então eles foram lá nessa região Pima da Índia, e eles colheram vários dados importantes sobre as pacientes mulheres acima de 21 anos indígenas daquela região, como quantos filhos tem, taxa de glicose, batimentos cardíacos, coloração, taxa de melanina da pele, insulina e idade, e como resultado final é esse label, que seria 1 ou 0, 1 indicando que tem diabetes e 0 indicando que não tem. Então aqui a gente realizou o processo que vocês já estão acostumados. Importa as bibliotecas que vão ser utilizadas, o Pandas, manipulação de planilhas, aqui o nosso modelo Decision Tree Classifier, para separação de conjuntos teste, conjunto treino, as métricas, e para plotagem de gráficos. Então aqui a gente importou o nosso dataset. Aqui vem uma função nova do próprio Pandas. Ele depois que você importa o nosso dataset, ele vira o nosso data frame. Você consegue, utilizando uma única função, essa df.info, obter informações importantes sobre o nosso data frame. Aqui no caso a gente vai ter o índice da coluna, o nome da coluna, uma contagem total de quantos, se tem valores nulos ou não, e o tipo que ele foi armazenado. Então muitas vezes a gente utilizar um data frame que não é muito famoso, ele não foi muito bem arquivado, é interessante a gente ver essas informações para saber se tem valores nulos, se tem valores faltantes, se o tipo, esse dtype, está adequado ao nosso trabalho. Então, por exemplo, essa age, ele está como um inteiro na base 64. Às vezes seria interessante, dependendo em alguns casos, você ter esse valor como float, ou ter esse valor como uma string que diz o ano e a data de aniversário da pessoa. Tudo depende do caso, é claro. E aqui a gente também consegue ver o tanto de memória que esse dataset está consumindo. Então às vezes a gente pode trabalhar com datasets
muito maiores, que a utilização da memória é um fator crucial no nosso processo. Aqui agora outra função também importante que vale a pena ser comentado, que é o método Describe, onde ele vai fazer uma análise de propriedades estatísticas importantes do nosso dataset. Então, utilizando somente uma linha, a gente consegue ter a soma total a quantidade total de valores. Então a gente consegue saber quantas linhas tem, quantas linhas tem de valores não nulos, né? A gente consegue ter uma média total, o desvio padrão. A gente tem o mínimo, o máximo, primeiro quartil, segundo quartil, que seria a mediana. Tudo de todas as colunas com valores numéricos, é claro, apenas com essa linha. Então aqui a gente pode perceber que a média de filhos, ela chega a ser quase 4 filhos por pessoa, o que é uma média alta se a gente for comparar com pessoas da região metropolitana. E o valor máximo, por exemplo, são 17 filhos. A gente também consegue ver que a taxa média de glicose no sangue está alta. Então, esses dados são dados importantes que a gente consegue analisar apenas com uma linha de código. Mesmo não apresentando nenhum valor faltante, é importante ressaltar que, como alguns datasets vão ter alguns valores faltantes, então, se caso a gente quiser ver se existe ou não falta de informação, ao invés de utilizar esse método dev.info que vem todos os dados, a gente pode realizar esse de def.isnu.sum. Se a gente quiser, vou realizar aqui o exemplo. Se eu usar só o df.isnu, ele vai dar o próprio df usando vários true or false para cada linha. Então, se eu quiser saber o total de valores que tem em cada um, como já foi explicado na primeira aula, o false ele representa um valor 0 e o true representa um valor 1. Então, se a gente pegar e der um sum, ele vai dar a informação que a gente deseja. Então, vamos continuando aqui, nada novo. A gente vai realizar agora a nossa divisão de o que é característica, o que é valor-alvo. Então aqui a gente vai selecionar o número de filhos, quantidades de insulina, batimento cardíaco, idade e assim por diante. E nosso valor alvo, nosso target, é o label, que seria se a pessoa tem ou não tem diabetes. Então aqui a gente vai realizar a divisão, realiza a divisão, separei 70% para treino e 30% para teste. E aí, em seguida, criei fiz a chamada da função de modelo, Decision Tree Classifier, apliquei o treinamento, apliquei a predição. Então agora aqui a gente vai fazer a nossa análise do modelo, saber se o nosso modelo foi ou não foi bem treinado. Então aqui a gente vai realizar o cálculo da acurácia. A gente viu aqui que a acurácia do modelo está 65%. A gente já viu que não está muito bom.
utilizando as informações, utilizando os parâmetros iniciais. Então vou fazer a matriz de confusão que a gente já está acostumado. Aqui a gente tem nosso resultado. Aqui, lembrando novamente que esse resultado ele foi obtido utilizando os valores padrões da nossa função. Posteriormente a gente vai ver que a gente consegue alterar esses valores e que, dependendo do valor que está sendo utilizado, a gente consegue uma melhoria significativa do nosso modelo. Uma curiosidade que eu trago aqui, que nem todas as pessoas têm conhecimento, é possível, no caso do árvore de decisões, a gente realizar uma plotagem de como a nossa árvore está se comportando, para ter uma representação visual do nosso modelo. Para isso a gente vai utilizar essas duas bibliotecas, GraphViz e PyDot+. Eu não vou entrar em detalhes aqui no código, mas esse código aqui a gente consegue encontrar ele online de maneira super fácil e rápida, onde no final a gente consegue ter a representação de como foi a nossa divisão do nosso modelo. Aqui a gente percebe que está todas as divisões possíveis, então neste caso é muito mais complexo a gente tentar analisar essa imagem do que os resultados finais do nosso modelo. Então, para poder mostrar que é possível criar uma árvore mais mais compacta, e que voltando aqui, então o que eu propus diferente aqui? Eu fiz uma Decision Tree B, onde eu, em vez de utilizar o critério de Gini, estou utilizando o critério de entropia e propus uma profundidade máxima de 5. O que significa essa profundidade? Significa que o máximo de divisões que ele vai fazer vão ser 5. Então aqui a gente tem aqui primeiro uma profundidade. Então todos desta linha aqui são da profundidade 2, profundidade 3. Então cada linha dessa de retângulos vai ser uma profundidade nova. Então realizei o processo novamente. Então a gente pode perceber que, mudando o critério de cálculo e a profundidade, que a gente obteve uma acurácia maior do que se a gente tivesse utilizado diversas divisões. Então aqui a gente obteve uma acurácia, aumentou de 65 para 77, 78%, o que comprova que em alguns casos nem sempre utilizar o máximo do modelo vai dar o melhor resultado. Então aqui a gente pode perceber que, se a gente for analisar com a outra imagem, a gente obteve melhores resultados nesse segundo caso. Então agora eu vou refazer aquela plotagem da árvore, que a gente consegue ter uma árvore muito mais explicativa, muito mais visual do que está acontecendo. Então aqui a gente pode analisar quais valores estão sendo analisados, quais valores estão sendo utilizados para fazer a divisão do nosso nodo e assim por diante. Então, baseado nisso, eu tenho um link muito interessante de leitura sobre esse dataset e algumas aqui nesse link, minerando dados. Recomendo a todos darem uma lida. Não vou entrar em detalhes, pois a aula já está consumindo um certo tempo e fica de leitura, sugestão de leitura. Então aqui a gente vai agora aplicar esse método Ensemble
da floresta aleatória e árvores extremamente aleatórias nesse mesmo dataset, só para ter uma noção se esse método consegue de maneira eficaz aumentar a acurácia do nosso modelo. Então, aqui não tem nada novo, é basicamente chamar outra função em vez do floresta aleatória. Lembrando que esse método utiliza floresta aleatória para fazer essa divisão. Então, aqui a gente, agora que eu selecionei a função, a gente consegue ver quais são os parâmetros padrões dele, ou seja, qual o critério de divisão, profundidade máxima, o número de árvores de decisões que ele vai utilizar. Então, por padrão dele é 100. Lembrando que não necessariamente quanto mais estimadores melhor vai ser o modelo, isso depende muito. Então vamos agora aqui, depois do treinamento, aqui a gente consegue ver que ele teve uma acurácia de 0,79, melhor ainda do que aquela que a gente tinha obtido anteriormente. Então aqui novamente vou propor alguns parâmetros diferentes para o nosso treinamento. Então mudei de entropia de Gini mudei de critério de divisão de índice de Gini para entropia, limitei a profundidade máxima de cada estimador, aumentei o número de estimadores. Aqui foi exatamente isso que eu acabei de falar, de que não necessariamente se eu aumentei a profundidade e o número de estimadores que o nosso modelo vai ter uma melhora. Aqui a gente obteve uns 78% de acurácia, sendo que no modelo anterior a gente obteve 79%. Então a gente teve uma queda de performance do modelo. Continuando, então agora eu vou utilizar árvores extremamente aleatórias, Extra Trees Classifier. Mesmo padrão, aqui a gente consegue ter uma análise do que quais são os parâmetros básicos. Utilizando a mesma lógica aqui, mudei o critério, aumentei a profundidade, número de estimadores. Aqui a gente já percebeu que o resultado deu uma caída. Então a gente pode até utilizar, vou botar profundidade máxima de 5 e 150 estimadores para ver se nesse caso a gente tem uma melhora da nossa divisão. Então aqui aqui a gente teve uma melhora, aumentou 80%. Lembrando que cada vez que eu rodar o código vai dar um resultado diferente, porque árvores extremamente aleatórias ele utilizam critérios aleatórios para divisão. Então para cada vez que eu rodar esse método, ele vai ter uma acurácia diferente, como a gente pode perceber aqui. Então às vezes aumenta, às vezes diminui, mas tudo por volta de 78%, 80%. Então se a gente for comparar esse método com os outros lá em cima, esse está mostrando ser melhor do que aquele que melhor que os outros dois. Então o que de fato corrobora para o argumento de utilizar um método combinado de modelo de aprendizado de máquina. Às vezes é melhor do que você utilizar um modelo robusto que só apresenta um único cálculo. Então aqui, para poder ilustrar melhor esse problema, esse exemplo, eu refiz o nosso outro modelo de regressão logística para predição de classes, para a gente poder analisar todos os modelos e comparar
A eficiência aqui a gente já pode perceber que se a gente utilizar uma regressão logística, ele vai chegar a 0,78% por cento de acurácia, enquanto os outros modelos chegaram a 79%, 80%. Então, mesmo um modelo simples, tipo esse de regressão logística, para alguns casos pode apresentar um resultado melhor ou pior, dependendo do problema analisado. Aqui eu só estou fazendo uma plotagem das matrizes de confusões, para a gente poder ter uma análise de como cada modelo teve o seu resultado melhorado ou piorado. Então, no caso aqui do árvore de decisão simples, para o nosso árvore de decisão alterada, que foi aquela onde eu propus a mudança para a entropia e uma profundidade, a gente teve uma melhora. Mas com relação aos outros modelos, aí a proposta de melhora, que seria aumentar o número de estimadores, a profundidade, já não teve o mesmo efeito. Bem, pessoal, essa foi a aula, a parte prática da aula. Se caso alguém tenha alguma dúvida, aceito sugestões, mensagens, e-mail. Para as pessoas que estão analisando os resultados, é bem interessante a gente, toda vez que a gente for analisar uma função de machine learning, a gente vê quais são os parâmetros básicos da função e o que a gente pode escrever com ela. Então, se eu for analisar, por exemplo, essa função árvores extremamente aleatórias, ela tem todos esses parâmetros onde é possível a gente ou delimitar ou estender a nossa análise para ter um melhor modelo ou ter um melhor resultado do modelo para o nosso problema. Então, às vezes utilizar mais ou menos estimadores melhora, mudar o critério, definir qual que é a profundidade máxima. Então, eu convido a todos a olharem a documentação dessas funções para ter um melhor resultado do modelo. É só isso, até mais.